Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super I Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast aqui na tela da Super I TV, canal 20 da TV a cabo. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e neste segundo bloco, em mais um episódio do Resenha Cast, o primeiro desta semana, tenho a honra e a oportunidade de conversar com quem há mais de 10 anos atua no direito previdenciário. Falo dela, a doutora Isadora Pacheco, que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre o MEI. Eu tenho certeza que você em casa conhece alguém, ou até mesmo você é um próprio MEI, e está aqui a doutora Isadora Pacheco para poder esclarecer e uma espécie de conversa mesmo, uma espécie de resenha sobre essa categoria, né, que está inserida no mercado de trabalho e que tem ganhado cada vez mais espaço. Doutora Isadora, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Há muito tempo que eu gostaria de participar do programa. Me sinto honrada de estar aqui e podendo trazer informações para o público e ajudar nessa parte das informações sobre os MEI. Você viu que a doutora Isadora ela tem um sotaque meio puxado, alguns R's puxados. Daqui a pouco ela vai falar um porquê disso. Mas antes, doutora Isadora, e falar sobre o MEI hoje é falar de algo totalmente atualizado e conectado com o mercado de trabalho atual. Outrora era inimaginável você pensar em um profissional que atuasse no mercado de trabalho sem ter a carteira assinada. E eu queria saber de você, para a gente poder iniciar nosso bate-papo, o que consiste o MEI? O MEI, ele é um microempreendedor individual, né? É uma das formas do trabalhador autônomo, ele está exercendo a sua profissão, né? E ele faz o CNPJ através do cadastro do portal do empreendedor. E com esse CNPJ ele consegue emitir nota fiscal, ele consegue legalizar a profissão dele. E em relação à questão do MEI, e você explicou agora o que consiste o MEI. E aí eu vou até fazer um relato, porque quando eu fui fazer o meu MEI, fazer meu CNPJ, eu acabei entrando, né, no famoso golpe da internet, porque no momento em que eu fui fazer o MEI, eu procurei lá fazer MEI, entrei no primeiro site que eu vi na frente e quase caí no golpe. Quando eu falo quase, é no sentido de quase ter efetuado o pagamento ali, quase R$300 que os golpistas me pediram. Sobre isso, como fazer o MEI? É necessário a presença de um advogado? Qual a melhor forma para não cair de jeito nenhum em um golpe? Com certeza, né? Ter a ajuda de um contador ou de um advogado vai estar ali te ajudando a evitar de cair no golpe, Sim. né? Mas o MEI, ele também por conta própria, você pode entrar no site, o site seguro é o site do governo, portaldoempreendedor.gov.br, né? Realmente não evitar de clicar nesses anúncios, porque a guia do MEI, né? Ele tem que pagar todo mês uma guia com imposto e esse pagamento ele só é gerado através do site, né? Não é igual o carnezinho do INSS que você compra, né? O carnê que dura 12 meses, preenche na mão e faz o pagamento da lotérica. Você tem que gerar essa guia no site. Então, realmente é interessante entrar no portal oficial do governo, né? Que é o portal do empreendedor.gov.br para evitar esse tipo de coisa, que infelizmente os golpistas não estão dando trégua, né? Tá o tempo inteiro querendo fazer mais vítimas, né? Menina, você que é advogada, depois a gente pode até falar sobre isso, se você quiser. É incrível a capacidade dos golpistas nos dias de hoje, né? É cada detalhe, é cada informação que se você passar, você pode estar caindo num golpe. Em relação à questão do MEI, os benefícios do MEI, porque como nós dissemos no início do nosso bate-papo, o MEI talvez ele seja algo que exemplifica como a relação empregado e empregador está atualizada. E o MEI, dentro dessa questão da atualização, ele talvez é a exemplificação dessa atualização. Quais são os benefícios de ser MEI hoje em dia?
Tem os benefícios previdenciários, né, ligado na minha área da previdência, que ele pode, como ele está pagando ali um imposto único, né, nesse imposto único já está embutida a prestação do INSS, então ele vai ter direito ali a uma aposentadoria por idade, a um benefício por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença, vai ter direito a um salário maternidade, se ele vier a faltar, tem a pensão por morte, tem o auxílio-reclusão, então ele vai estar ali uma gama de benefícios do INSS que ele vai poder estar usufruindo. Entre outros benefícios de você ter um CNPJ, por exemplo, como comprar um carro com desconto, né? Poder fazer compras no varejo com desconto através do CNPJ, né? Ter essa isenção. Não tem custo para abrir a empresa, né? Igual se você vai abrir um outro tipo de empresa, você tem os custos, outros impostos que são gerados. E ali não, é um imposto único, né? Que ele está variando de R$ 66 até R$ 72 mais ou menos por mês, depende do tipo de MEI que você faz. Então, assim, os custos são baixos e as vantagens são grandes, né? E em relação aos malefícios ou os pontos negativos, e como tudo na vida tem os pontos negativos, tem algumas coisinhas que poderiam ser melhoradas, e sempre fazendo relação do MEI com quem está inserido no mercado de trabalho dentro do famoso regime CLT. Sim. Feito esse preâmbulo, te pergunto, tem algum malefício fazendo a comparação da relação do MEI com quem está pela CLT? Assim, quem está de CLT, ele tem que cumprir um horário, né? Ele tem que cumprir um horário e tem que cumprir os dias ali de trabalho dele. Sim. E, através disso, ele vai ter os direitos, como o 13º, vai ter direito a FGTS, PIS, né? Aviso prévio. Então, assim, os direitos trabalhistas todos de quem tem carteira assinada. Agora, o MEI, ele já não tem. Né? Porque o MEI, ele é um CNPJ, ele é um empregador, né? Tanto que o MEI, ele ter direito ainda de contratar uma pessoa, né, pelo CNPJ dele através da carteira assinada. Então, agora ele é patrão, né? Ele não é mais funcionário. Então, o patrão não tem esses privilégios. Muita gente quer ser patrão, mas não observa essas coisas, né? Então, assim, o MEI, ele não vai ter 13º, não vai ter férias, né? Não vai ter FGTS, PIS. E, doutora, para a gente poder até pegar um gancho em algo que é muito discutido, até mesmo em ano político, ano eleitoral, quando temos eleições, seja eleição, principalmente eleição geral, eleição, né, presidencial, para deputado, senador, muitos políticos falam da tal reforma trabalhista. E para quem está inserido no mercado de trabalho, ou até mesmo analista político, fala, né, que hoje em dia a questão do regime CLT está muito desatualizado em relação ao modelo atual de troca e de relação mesmo do trabalhador com o empregador. Feito esse preâmbulo, te pergunto, o MEI é um desses instrumentos que exemplificam, e aí para poder pegar um pouco do seu lado como advogada previdenciarista, o MEI é um desses instrumentos que talvez na mais perfeita forma exemplifica como a relação do empregador com o empregado, principalmente para quem presta serviço, está atualizada, e uma reforma trabalhista poderia ser muito benéfica tanto para o empregador e também para o empregado? Com certeza, porque tem empresas que às vezes não têm condições de manter um funcionário e aí exige que a pessoa que está trabalhando com eles faça o MEI, faça o CNPJ, né? Para poder estar ali prestando serviço. Na prática, ele está ali como funcionário, que ele está tendo que bater ponto, está tendo que vestir o uniforme da empresa, está tendo que cumprir o horário, então está subordinado às ordens do empregador. Então, assim, na prática, é como se ele fosse um CLT. Sim. Porém, a empresa não tem condições de manter aquilo e exige que ele faça um CNPJ. Então, assim, é uma irregularidade que a gente chama de pejotização, né? É uma irregularidade, mas que, infelizmente, a ausência da reforma trabalhista leva a isso. Por quê? Hoje em dia, para você assinar a carteira de um funcionário, para ele ganhar um salário mínimo, mais ou menos você paga quase R$1.000 de imposto para o governo, para você ter esse funcionário ali
de ganhando um salário mínimo. Então, às vezes, a pessoa ela prefere receber um valor maior, porque esse R$ 1.000 que estaria indo para o governo, ele paga para o funcionário, ou paga R$ 500 a mais, e exige ali que abra um CNPJ, né? Porque, infelizmente, a carga tributária para o empresário é puxada, né? Então, infelizmente, as pessoas, por falta da reforma trabalhista, por falta da reforma tributária, acabam fazendo essas manobras aí para conseguir contratar pessoas para o seu negócio. Eu gosto de falar muito sobre esse assunto porque eu tenho vários amigos que são empresários e me parece que é um ponto pacífico de qualquer empresário, independentemente da seara que ele esteja inserido, em relação a essa questão de que empreender no Brasil é muito difícil, principalmente por conta da alta carga tributária e também nessa relação do empregador com o trabalhador. Além disso que a gente acabou de falar, que você respondeu com muita maestria, quais são os outros pontos ou qual outro tópico que você poderia elencar que hoje em dia está desatualizado em relação nessa troca de experiência e de trabalho do empregador com o empregado? Qual outro ponto que você gostaria de elencar que realmente é algo que com uma reforma trabalhista poderia mudar, sendo que hoje se encontra totalmente desatualizado? Eu concordo, né? A reforma, já teve uma reforma trabalhista, né? Mas não foi ainda suficiente, né? Seria interessante fazer uma reforma trabalhista. Eu acredito que uma reforma tributária também seja muito importante, né? Para melhorar as relações de trabalho. E eu acho que dá maior liberdade ao empresário. Porque muitas pessoas, às vezes, elas começam a empreender sozinha e não tem condições ali de estar mantendo aquele negócio, né? Não tem uma ajuda, não tem uma estrutura do governo ali que esteja auxiliando aquele pequeno empresário. Então, eu acho que, assim, hoje em dia, para você ser empresário, tem que ter muita coragem, né? Porque não é fácil, né? Muitas dificuldades. Então, acredito que também o governo precisa dar um auxílio maior para os pequenos empresários. Sobre o direito previdenciarista, perdão, você como uma advogada previdenciarista. Sim. A nível dos olhos de uma pessoa leiga como eu na área, tenho percebido e até mesmo vendo o crescimento, né, de profissionais, a existência de vários profissionais ligados a esse nicho da advocacia brasileira, que a importância de vocês perante a sociedade tem crescido. E, como eu disse, até mesmo pela desenvoltura e pelo crescimento, né, no número mesmo de profissionais ligados ao direito previdenciário. Neste momento, em 2023, é uma afirmação correta, muito por conta da pandemia? Conte mais sobre isso. Eu acredito que sim, é uma afirmação correta, porque o INSS hoje em dia, ele está praticamente 90% digital. Hoje em dia você não chega mais na agência como antigamente e fala assim, eu quero aposentar, chega lá com a carteira de trabalho na mão. Papelada, e fala assim, eu quero aposentar e já sai dali aposentado. Sim. Antigamente a pessoa entrava no INSS, pegava a senha, dali meia hora era atendido e já saía com a aposentadoria na mão. Hoje não existe mais isso, né? Hoje todo o processo no INSS ele é digital. Você tem que entrar no site, tem que fazer o cadastro, né, da pessoa e juntar toda a documentação de forma digital. Então, assim, o INSS ele deveria ser uma coisa mais simples, porém, a burocratização ali é tão grande que a pessoa sozinha, ela não consegue aposentar mais. Então, ela precisa de ajuda ali de um profissional para estar avaliando como é que está a situação dela perante o INSS antes de entrar com benefício. Porque se você entra ali sem fazer uma análise prévia, você pode piorar a sua situação, né? Então, assim, o ideal é que seja feito, sim, acompanhado de um profissional. A pandemia, e aí para sair um pouco do advogado previdenciarista e sim no advogado no modo geral, a pandemia serviu para poder evidenciar o quanto que vocês, advogados, são importantes? E o que veio da pandemia no exercício da sua função como advogada que está instaurado para sempre na sua área? Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia com a pandemia virou tudo, o digital ele ficou muito em evidência, né? Inclusive não só os processos no INSS, que são os processos administrativos, como os processos na justiça, eles estão todos eletrônicos agora, então
tem uma certa dificuldade, assim, ficou para o advogado ficou uma facilidade o processo digital, mas para a pessoa que quer ter acesso à justiça, acho que dificultou um pouco, né, esse acesso. Então, eu acredito que é fundamental, sim, a presença do advogado e, por exemplo, a questão da pandemia. Muitos novos direitos se surgiram em evidência, né? Então, não só como a previdência, porque muita gente buscou um auxílio-doença, muita gente precisou de uma aposentadoria por invalidez, né? Precisou de um benefício por incapacidade em relação da pandemia, ficou doente, necessitou de um auxílio. Então, ele buscou um advogado da Previdência. A área do direito da saúde também ficou muito em evidência. Muitas pessoas doentes precisando usar o plano de saúde e não conseguiam usar, precisando de acesso ao hospital e não conseguiam. Então, o direito da saúde também, com a pandemia, eu acho que ele entrou em evidência também, junto com o direito previdenciário. Sobre o direito previdenciário, qual que é a principal pauta, o principal tema hoje em dia, ou o principal motivo da procura das pessoas em relação a vocês, advogados previdenciaristas? Hoje, abril, quase início de maio de 2023, tem algum tipo de processo, algum tipo de probleminha que tem relação com o direito previdenciário na relação de vocês poderem tentar solucionar e trazer luz para a vida de muitas pessoas que está em maior evidência neste momento? Eu posso dizer, assim, pelo meu escritório. No meu escritório ali, a maior entrada que está tendo são benefícios por incapacidade. As pessoas, ultimamente, assim, estão muito doentes, né? A maioria é acidente de trânsito ou também doenças psiquiátricas, né? Hoje em dia, as pessoas, assim, a saúde mental das pessoas ficou muito alterada com a pandemia. Claro. Então, assim, o número de pessoas buscando esse tipo de auxílio aumentou. Então, no meu escritório, a maioria é benefício por incapacidade. Existem as aposentadorias, né? Quando a pessoa chega na hora da aposentadoria, mas ali, digamos que 80% são benefícios por incapacidade. Quem é doutora Isadora Pacheco? E aí, saindo um pouco do CNPJ e sim do seu CPF. Quem é a doutora Isadora Pacheco? Vamos ver. Eu sou uma advogada que veio lá do Rio Grande do Sul, né, para fazer história aqui em Valadares. Vim por questões familiares, na verdade, não por questões profissionais. Vim na época da adolescência. Me formei aqui em Valadares. E desde 2019 eu abri meu escritório, apesar de que desde quando eu formei eu já atuava na área da Previdência. Sim. Porém, como a gente começa, às vezes, aos poucos, né? Não tinha ninguém na minha família que era advogado, então, assim, eu tive que ir engatinhando na profissão, então a gente começa aos poucos até conseguir abrir o escritório, né? Então, desde 2019 eu abri meu escritório, que fica em frente ao INSS, né? Para facilitar... facilitar o atendimento aos clientes, né? Porque já fica mais fácil de resolver as coisas ali perante a instituição. E por que você escolheu a advocacia, o direito como profissão? Eu acho que sempre foi uma paixão minha, né? Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sempre quis ter uma profissão que, além de eu estar, né, tirando ali o meu pão de cada dia daquela profissão, eu também fazer algo útil. Então, quando eu consigo um benefício para a pessoa, que a pessoa está ali doente, sem salário, sem conseguir comprar o remédio, quando eu vou ali e ajudo ela e consigo ajudar ela a conquistar aquele benefício, a conquistar o pão de cada dia dela. Então, assim, é muito gratificante. Então, eu sempre quis ter uma profissão que eu pudesse também ajudar as pessoas. Então, assim, eu sou muito feliz na minha profissão, graças a Deus. Eu faço o que eu amo, né? Eu acho que isso motiva a gente a acordar todo dia de manhã e tá ali trabalhando. Com certeza. E como eu disse no início do nosso bate-papo, né? Você que tá acompanhando a nossa conversa, já percebeu, imagino, que ela tem um sotaque meio puxado. Ela já deu uma dica aqui quando ela disse, falou sobre as suas principais características. E uma advogada que tem um pezinho no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Novo Hamburgo, tem um pezinho em São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, e em Minas Gerais. Como se deu isso e por que dessas ramificações? Verdade, uma mistura, né? Então, a minha mãe é mineira, né? Ela é daqui da região. O meu pai, ele é paulista. Sim.
E os dois se conheceram nos Estados Unidos, né? Como todo bom valadarense, né? Se conheceram lá nos Estados Unidos. E o meu pai, ele foi convidado para abrir uma filial de uma empresa no Rio Grande do Sul, da empresa que ele trabalhava. E aí ele se mudou para Novo Hamburgo e acabei nascendo lá e ficando lá até meus 14 anos de idade. E a relação com São Paulo, com o estado de São Paulo? O meu pai, ele é paulista, eu já morei lá com ele, né? O meu pai também, depois de um tempo, ele saiu do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, agora ele já retornou para o Rio Grande do Sul. Então, ele ficou uns anos lá em São Paulo e nesse meio tempo eu já morei lá com ele, em São Caetano do Sul. Quais são as principais características, ou uma principal característica de cada canto que a doutora Isadora Pacheco já passou nessa vida e que você pode contar pra gente? Bom, eu acho que o paulistano, assim, ele é muito, muito rápido, porque lá é uma cidade que nunca dorme, né? Você quer tomar um sorvete 4 horas da manhã, você acha uma sorveteria aberta. Então, assim, lá é a cidade que nunca dorme, então lá é tudo muito rápido. As pessoas lá, o atendimento é bem diferenciado. Você vai nos restaurantes lá, o atendimento é muito diferenciado, atendimento de excelência. Porque as pessoas lá são mais exigentes, né? E o paulistano também, eu acho que falam muito palavrão. De cada Não é porque ele é mais nervoso, por conta justamente dessa correria? Eu acho que sim, porque lá o trânsito é puxado, assim, você fica 2 horas de trânsito, é uma vida mais estressante. Então, realmente, eu acho que não é à toa que eles falam os palavrões lá, né? Bastante. E no Rio Grande do Sul já é uma coisa mais tradicional, você vê a cultura alemã, a cultura italiana, lá tem muitos lugares históricos, muita história preservada, o pessoal gosta, é muito culturalista lá. E eles não eram tão abertos assim a novidades, né? Mas agora eu vejo que com a pandemia e com tudo que aconteceu, eu acho que eles estão muito mais receptivos do que eram na época que eu morava lá, né? As cidades lá, a indústria lá é muito forte, né? Então é uma cidade muito mais rica lá. E Minas Gerais ou Valadarense, imagino que você também já deve ter percorrido e ido em algumas outras cidades do estado de Minas. Qual que é a grande característica de nós mineiros? Eu acho que os mineiros, eles são muito hospitaleiros. Muito mesmo, assim, eles gostam de conversar, gostam de fazer amizade, te recebem muito bem, né? Eu me senti muito acolhida quando eu vim pra cá, porque as pessoas aqui realmente são muito simpáticas, muito acolhedoras, e eu gostei muito. E em relação, pra gente poder juntar tudo isso que a gente falou aqui no nosso bate-papo, desde a área profissional até mesmo da sua vida pessoal, né? De quem você é, os lugares que você já teve que estar morando. O que é amor pra você? Ai... Amor no sentido romântico? Fique à vontade pra poder definir do jeito que você preferir. Senão você me processa, né? Como advogado. Brincadeira. Eu acho que amor é você, em relação à profissão, tá fazendo o que você gosta, né? Fazer aquilo por carinho, por dedicação. E amor romântico talvez seja estar com alguém que você aceita as qualidades, né? E tolera os defeitos. O amor é que faz o casamento durar, né? Porque a paixão ali, ela é efêmera, né? Então, é aquela emoção que vem na hora, mas o que fica mesmo, o que faz o amor durar, eu acho que é a admiração que você tem pela outra pessoa e o respeito, né? Isso tudo ajuda o amor romântico durar. Doutora Isadora Pacheco, pra gente poder encerrar nosso bate-papo, e a gente já te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de poder te conhecer e te conversar. Esse espaço, essa conversa faz parte do livro da sua vida. Daqui a 10, 15 anos, seus filhos vão poder acompanhar esse bate-papo no YouTube. Imagina como é que será o YouTube daqui a 10 anos. Se hoje já tá totalmente moderno, né, menina? Imagina daqui a 10, 15 anos. E esse bate-papo é o livro da sua vida. E como todos nós sabemos, você como advogada teve que estudar muito, teve que ler muito acima de tudo, continua lendo muito, sabe que todo livro tem as páginas positivas, tem uns assuntos mais legais de serem tratados, e em contrapartida também tem as páginas negativas, com histórias mais tristes, histórias mais pesadas. Dito isso, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida...
Nossa, difícil elencar um apenas, né? Olha, bacana, bonito, legal. Porque eu acho que a gente tem que ter gratidão, né, pelos bons e maus momentos, Sim. né? E é difícil para mim elencar um, mas eu acho que, por exemplo, eu passei no exame da ordem antes de concluir a faculdade. Isso para mim foi uma vitória. Foi uma vitória quando eu consegui abrir meu escritório. Sim. Foi uma vitória quando um cliente chega e fala para mim assim: ah, eu vim aqui no seu escritório porque você aposentou minha vizinha e ela gostou muito do seu trabalho, eu tô vindo aqui. Então, assim, quando as pessoas chegam ali no meu escritório, né, por indicação, porque eu gostei muito do seu serviço, ou fulano me indicou, ciclano, beltrano. Então, assim, é muito gratificante quando a pessoa chega e a gente vê o resultado do nosso trabalho, porque às vezes tem sábado, tem domingo que eu não saio, que eu fico em casa trabalhando para dar conta do trabalho. Então, assim, ver que as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho, com certeza é muito gratificante. E, como tudo na vida, né, tem os lados positivos, os pontos positivos, os episódios lindos, maravilhosos. Qual foi o momento mais triste da sua vida? E aí, pra gente poder pegar uma mensagem de superação, o que a Isadora Pacheco fez para poder se superar, que pode servir como uma espécie de mensagem de superação para quem está nos acompanhando? Eu acho que, por exemplo, o início para mim foi muito difícil, porque eu não venho de família rica, né? Eu não tive apadrinhamento. Então, assim, por exemplo, na época da faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, eu pegava 6 ônibus por dia. Nossa. Chegou uma hora, assim, que eu já não aguentava mais andar de ônibus, eu sentava e chorava no ônibus, falava assim, meu Deus do céu, ilumina a minha vida. Então, assim, foi uma época de muito estudo, né, muita dedicação, porque como eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, na faculdade eu tinha que cumprir as horas à noite, então chegava final de semana, eu tinha que fazer trabalho, eu tinha que estudar para a prova, então final de semana eu ficava igual maluca estudando, né? Mal e mal um sábado à noite eu podia sair. Então, assim, foi um momento de muita luta, né? E eu acho que eu digo para as pessoas, né, como lição, para não desistir. Corra atrás dos seus sonhos, não desista, por mais difícil que esteja parecendo, né? Você está numa época de plantio, né? A colheita vai chegar. Então, continua, persista, porque coisas boas virão. Se você está trabalhando, está se dedicando, está estudando, está correndo atrás do seu futuro, se dedica, porque vai dar certo. Olha, e com essa mensagem inspiradora, termino o bate-papo com essa brilhante mulher. Obrigado mais uma vez, doutora. Foi um prazer ter te conhecido, saber um pouco mais da sua história e também pegar, claro, a sua experiência e conhecimento no lado profissional. Foi uma honra ter você aqui, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui hoje. Junto, fiquei doutora. muito feliz, né? Igual eu falei, era uma vontade minha estar aqui, já tem um tempo. Fico muito feliz, espero que o bate-papo aqui tenha sido proveitoso também para os ouvintes, que eles tenham gostado e aprendido um pouco mais hoje aqui com a gente. Tamo junto, doutora Isadora Muito Pacheco. O Superi Notícias e o Resenha Cast desta segunda-feira, o primeiro desta semana, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.